E aí, tudo bem? Eu sou Lilt Christian e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta muito legal, que é, na hora de registrar o meu domínio, eu registro .com ou .com.br? Qual dos dois é melhor? Qual dos dois é pior? Ou por que eu devo escolher um ou outro? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Se você ainda não conhece a minha série Como Criar um Portfólio em WordPress, é uma série completinha que eu publiquei aqui no canal, onde eu mostro desde o começo, desde o registro de domínio, instalação, configuração do WordPress, o tema e tudo mais. É uma playlist que serve para você aprender a criar o seu próprio site em WordPress. Então o link para essa playlist está aqui na descrição, é tudo de graça, está tudo aqui no canal para você assistir e acompanhar. E esse vídeo aqui eu vou fazer justamente para tirar essa dúvida. Eu sempre vejo nos grupos do Facebook, em grupos de discussão, o pessoal, principalmente designers freelance, o pessoal que vai começar agora, vai criar aí o seu portfólio, vai criar o seu site ou o seu blog, e eles perguntam sempre, qual que é o melhor registro de domínio que eu posso fazer? É o .com? É o .com.br? Existem outros milhares outras centenas, eu não sei se é milhares, mas existem outras, várias opções, na verdade, de extensões de domínios que você pode registrar. .com, .com.br, .net, .org, .net.br, .tv, enfim. Existem vários registros de domínio e isso pode gerar uma certa confusão na hora de você criar o seu registro. Bom, primeiro, o registro de domínio é exatamente isso. É o nome que o seu site vai ter, é o endereço, a URL que ele vai ter, para que ele seja facilmente localizado na internet. É algo como, por exemplo, seunome.com ou seunome.com.br. Então, quando você registra um domínio, você está, na verdade, meio que endereçando o seu site, É a partir desse registro e a partir de algumas configurações, é claro, que você vai direcionar as pessoas para o conteúdo do seu site que fica armazenado geralmente em um servidor online, ok? Mas e aí, quando você vai registrar o seu domínio, o que é melhor você fazer quando você vai fazer esse tipo de registro? E o conselho que eu te dou, na verdade, a resposta mais direta que eu te dou é: se você vai registrar um domínio .com e está em dúvida se é .com ou .br, o meu conselho é que você faça o registro dos dois. Exatamente, você compre os dois domínios com o seu nome, com a sua marca, com o nome da sua empresa, .com e .com.br. E existem ótimos motivos para isso, eu vou justificá-los, inclusive vou demonstrar para você por que isso é legal, por que isso é bom e por que isso funciona, ok? Antes de a gente entrar nesse mérito, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Sempre, tá? Sempre que você precisar registrar um domínio em que a terminação seja .br, eu recomendo que você faça esse registro diretamente no órgão responsável pelo registro .br no Brasil, que é o site registro.br. O registro.br é o site oficial, digamos assim, do órgão responsável pelo registro desse tipo de domínio no Brasil. Geralmente, quando você vai contratar um serviço de hospedagem, vai colocar o seu site online, você vai lá no Wallhost, por exemplo, no HostGator, vai em qualquer serviço de hospedagem e você pode fazer lá a compra do domínio diretamente nesse serviço de hospedagem. Você vai comprar, por exemplo, aí suamarca.com.br, você entra lá no HostGator, entra lá no Wallhost, entra lá em qualquer outro servidor, outro serviço de hospedagem que você queira, e você pode tanto registrar o domínio quanto já comprar, já alugar aí o serviço de hospedagem. Mas eu recomendo que você não faça isso, por uma questão de autonomia, tá bom? Você pode, eventualmente, esses sites fazem promoções para você pagar aí, sei lá, R$10 a menos, R$5 a menos, mas para salvar a autonomia, para que você mantenha a autonomia dos seus registros, dos seus cadastros, eu recomendo que você não faça isso. Ao invés de registrar em um serviço de hospedagem, registra diretamente no registro BR. Se eu não me engano, o registro de domínio do tipo .br, deixa eu ver como é que está aqui, deixa eu colocar aqui qualquer coisa doida e vou pesquisar só para a gente ver quanto custa. Olha, inclusive esse domínio está disponível aqui no registro BR, qualquer coisa doida.com.br, custa R$40 por ano. Você vai aí em um serviço de hospedagem, eles te vendem por 35, por 30, só para te dar um desconto para te registrar com eles, mas eles acabam controlando muito isso para você. Se você precisa fazer qualquer ajuste, precisa fazer alguma configuração, você fica completamente dependente do seu serviço de hospedagem, o que não é legal. Então, sempre que você for registrar um domínio com terminação .br, e pode ser qualquer terminação .br, olha, eu vou expandir aqui, por exemplo, as outras opções, você tem todas essas opções aqui disponíveis. Tem os genéricos art.com.br, .art.br, .eco.br, .emp, tem até
de cidades, olha, .belém.br, tá? E você pode registrar isso de boaça. Você pode chegar aqui, eu moro em São Paulo, quero registrar aqui o meu domínio, sei lá, agência.saopaulo.br. Será que tem aqui São Paulo? Eu tô falando, nem sei se tem, né? Aqui, ó, agência.sampa.br. Você pode vir aqui registrar de boa. Eu não sei se eles exigem alguma documentação para registrar, mas geralmente, quando é pessoa física e jurídica, você pode registrar livremente, tá? Algumas categorias, algumas extensões de domínio, por exemplo, .edu.br, só pode ser registrado por universidade. Então você, pessoa física, não consegue fazer isso, tá bom? Mas qualquer domínio com terminação .br, faça a compra direto no registro BR. Por quê? Você cria você mesmo o seu cadastro, você faz a compra você mesmo paga, e quando você precisa gerenciar esse domínio, você mesmo vem aqui no registro.br, acessa a sua conta e você mesmo faz aí a gestão do seu domínio, faz as configurações, faz tudo que tiver direito com autonomia, o que agiliza muito o seu fluxo de trabalho. Se você já tem aí um pouquinho mais, à medida, na verdade, que você vai pegando as manhas, né, você com essa autonomia você consegue resolver problemas de domínio, problemas de registro, alguma transferência que você precisa fazer, você consegue fazer muito mais rapidamente. Infelizmente, esse é o único tipo de registro que você consegue fazer em um órgão específico, que é o registro.br. Quando a gente fala de outros tipos de registro, como por exemplo o registro.com, o registros.com de modo geral, né, os registros que são, deixa eu colocar aqui o meu host, X2 Network, ok? Quando é um domínio do tipo .com, infelizmente você não consegue fazer isso diretamente em um serviço, digamos assim, central, onde você consiga registrar apenas domínios.com. Quando você vai registrar .com, .org, só .org, tá sem mais nada, você vai precisar, nesse caso, de um serviço terceirizado. Geralmente, as empresas de hospedagem, elas têm esse poder de registrar você em domínios internacionais, domínios.org e .com. Então, neste caso especificamente, você registra o .br no registro BR, mas .com, .org, você pode registrar em um serviço de hospedagem da sua confiança. Hoje, o Clube do Design já tem uns 3 ou 4 anos que eu utilizo a X2 Network. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição. E inclusive, é a hospedagem que eu recomendo lá na minha série de WordPress, né? E nela você pode aqui também, olha, em soluções, fazer o registro de domínios. E funciona exatamente do mesmo jeito. Você vem aqui, pesquisa pelo domínio que você quer registrar, qualquer coisa doida.com, você pode escolher .com, .me, .tv, .design, .top, .grátis e assim por diante. Você pesquisa, se tiver disponível, olha só, está disponível, você pode comprar, pode registrar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto você quiser e pronto, o domínio é seu, ok? Inclusive eu até recomendo que você já faça aí também a sua assinatura de serviço de hospedagem na X2 Network. Se você não sabe o que é isso, não entende nada disso, lá na playlist de WordPress eu explico direitinho como é que isso funciona, ok? Mas voltando aqui na verdade no foco do vídeo, por que eu recomendo que você sempre faça o registro dos dois principais, digamos assim, das duas principais extensões de domínio? Porque isso aqui facilita para que as pessoas possam te encontrar na rede e também protege a sua marca. Imagina que você registra aí a sua marca como, por exemplo, eu vou colocar um nome genérico, a sua marca .com.br. Você registrou aqui sua marca.com.br, beleza, você só comprou esse domínio e você começa a trabalhar, coloca o seu site no ar, começa aí a batalhar bastante para conseguir seus clientes, coloca um blog legal e aí você atinge aí o sucesso online, que é o que a gente quer, né? E aí de repente algum engraçadinho vai lá e registra sua marca.com. Exatamente com o mesmo nome, faltou um A aqui, né? Com o mesmo nome, a única diferença é que o final é .com e o seu é .com.br. Então, outra pessoa que não tem nada a ver com você vai conseguir registrar a sua marca.com e aí ela vai conseguir utilizar um nome de domínio quase idêntico ao seu. A única diferença é que você tem um .br no final, indicando que você está no Brasil ou que o seu site é brasileiro, mas ele tem um domínio internacional .com, que vai dar acesso ao mesmo jeito, simplesmente a .com, ok? As diferenças práticas entre .com.br ou .com, elas são basicamente essas, tá? Registrar em .com.br ou .com não garante, meu site vai ser mais visto, meu site vai ser mais acessado. Não, isso não tem nada a ver. Tanto faz ser .com, .com.br ou qualquer outro domínio que você tenha registrado com o final .com, .br, .org, .net, tanto faz.
isso não influencia na acessibilidade do seu site. É apenas um endereço, uma maneira de para que ele se torne memorável e lembrado mais facilmente, ok? Então é por isso que eu recomendo que você faça pelo menos o registro dos dois principais domínios que a gente conhece, que é o .com e o .com.br. Dessa maneira você protege a sua marca e só você vai ter acesso a esses domínios. Eu vou te falar um caso real aqui sobre o que aconteceu comigo, tá bom? Por que eu acho interessante, por que eu indico que você registre os dois domínios? Você pode perguntar, mas isso é jogar dinheiro fora, isso não vale a pena. Isso aqui que eu vou te mostrar agora depende muito da sua visão estratégica, tá bom? De como você enxerga o seu trabalho online, o trabalho e a presença da sua marca online nos próximos 5, 10 anos. Daqui a 5 anos, como é que a sua marca vai estar online? Daqui a 10 anos, como é que ela vai estar online? Daqui a 10 anos, se você tiver um concorrente com o mesmo endereço que o seu, será que vai ser legal? Vai ser justo? Vai ser bacana? Não, né? Então, você precisa se precaver estrategicamente para que isso não aconteça. Eu vou te dar um exemplo aqui sobre o caso do Clube do Design. Quando eu comecei com o Clube do Design, tudo que eu utilizava era só o domínio clube do design.com. Esse era o domínio que eu utilizava. Então, era só clubedodesign.com, porque eu não me ligava nisso, eu simplesmente registrei o domínio e comecei a usar. E depois de um tempo, eu fui dar uma analisada no meu Google Analytics, tá? Que é uma ferramenta do Google que você consegue monitorar o tráfego do seu site, e eu percebi que muitas pessoas pesquisavam no Google Clube do Design, tá? E essas pessoas, quando pesquisavam no Google, elas tinham dois resultados. O clube do design.com normal, tá? O clubedesign.com. Deixa eu voltar aqui. E também elas encontravam um outro site, clubedodesign.com.br. Ou seja, quando as pessoas pesquisavam no Google, eles conseguiam me encontrar, mas também encontravam um concorrente, encontravam um outro site com um domínio quase que idêntico, tá? É o mesmo. Então, esse domínio.com.br não era meu. Ele, na verdade, era de outra pessoa, mas felizmente, eu não sei se felizmente eu posso dizer isso, né? Não sei o que aconteceu, mas felizmente, esse domínio aqui não tinha site nenhum. Então, quando a pessoa entrava, ela só via lá uma página de erro, não tinha site nenhum, e ficou assim durante um bom tempo. E aí foi justamente que eu percebi por que era importante fazer o registro dos dois tipos de domínio. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a fazer um trabalho de formiguinha, eu comecei a monitorar esse domínio aqui em um serviço de ROIS. O serviço de ROIS é ru.is, tá? Todo domínio, quando você registra, ele armazena as informações do proprietário. E essas informações ficam disponíveis na rede para consulta, tá bom? A não ser que você compre um serviço especial para mascarar essa consulta e você acaba colocando aí algumas informações confidenciais. Mas, por padrão, os dados ROIS ficam disponíveis na web. Então eu vim aqui, clubedodesign.com.br. E aí eu comecei a monitorar esse serviço. E aí, quando eu comecei a monitorar esse serviço, agora ele está aqui com os meus dados, é claro, eu percebi que ele tinha sido registrado por uma pessoa, mas ele tinha uma data limite para esse registro expirar, e a pessoa que tinha contratado esse domínio não tinha renovado. Então tudo que eu tinha que fazer era acompanhar o processo do registro.com.br até que ele fosse liberado. E foi isso que eu fiz durante uns 6 meses. Eu fiquei monitorando o domínio.com.br durante uns 6 meses, até que aqui no Registro BR, eu fiquei acompanhando pelo Registro BR. Aqui a gente também tem uma ferramenta de ROIS, aqui ó, em ferramentas. Tem uma ferramenta aqui de ROIS, cadê? Serviço Diretório ROIS. E aí eu pesquisei aqui pelo meu domínio, clubedodesign.com.br. E aí aqui no registro.br, quando um serviço ele não foi renovado, ele começa a mostrar um status de aguardando liberação, e depois ele entra para leilão, e eu fui acompanhando todas essas etapas até que eu consegui comprar o domínio clubedodesign.com.br. Dessa maneira, na época, eu protegi a minha marca para que ela pudesse ser acessada por esses dois domínios. E aí eu fiquei mais esperto com relação a isso. Eu fiquei acompanhando, sempre visitando lá meu Google Analytics para identificar as origens de tráfego no meu site. A maioria vinha de pesquisas do Google, vinham de acessos diretos. E muita gente acessava o meu site digitando, por mais que eu nunca falei aqui no YouTube, em lugar nenhum, que o meu site podia ser acessado com .com.br, nunca falei. Antes de eu comprar os dois domínios, as pessoas entravam nesse domínio aqui, estavam gerando tráfego para ele, e esse tráfego não ia para lugar nenhum e não vinha para mim. Provavelmente essas pessoas estavam me procurando.
E aí, mesmo depois que eu registrei o domínio, eu nunca divulguei e mesmo assim as pessoas continuaram entrando nesse endereço e só que agora, é claro, elas já eram direcionadas para o meu site. Okay? Então, dessa maneira, eu consegui afunilar, né, essas pessoas que estavam meio dispersas entre esses dois domínios, porque as pessoas hoje em dia, você sabe, elas não estão ligadas nisso. Elas querem achar o site e tanto faz o domínio, elas querem digitar ali Clube do Design e já querem entrar direto. Então, dessa maneira, eu consegui afunilar isso e garantir que o meu site fosse o único com a marca Clube do Design. E aí eu continuei monitorando, e eu identifiquei uma outra origem de tráfego, agora vindo do Google também, as pessoas estavam sempre pesquisando por Clube do Designer. Isso é muito comum, muita gente até comenta aqui no YouTube sobre isso. Ah, não sei o que, o Clube do Designer. Então, o nome certo é Clube do Design, né? É a profissão, é o design. Não é o profissional, não é o designer. Mas as pessoas sempre confundiam. Clube do Designer. E aí, o que foi que eu fiz? Peraí, eu vou ter que registrar esse domínio também, não é possível, porque a galera tá indo para lugares diferentes aí do que no meu site. Eu quero proteger ainda mais a minha marca. Então, como eu sei que Clube do Design, Clube do Designer gera essa confusão, vou registrar também. E o que foi que eu fiz? Eu registrei o clubedodesigner.com.br. Ou seja, eu registrei a terminação BR. E por que eu registrei só o .br e eu não registrei o .com, por exemplo? Por que eu não registrei o .com? Porque o registro clubedodesigner.com tinha um exemplo muito parecido com esse aqui. Ele pertencia a outra pessoa. Ele estava registrado no nome de outra pessoa e eu monitorei novamente, fiz o monitoramento desse domínio durante todo esse ano de 2018. Exatamente, eu descobri que esse domínio pertencia a outra pessoa na época que eu registrei o Clube do Designer. Isso foi no ano retrasado, se eu não me engano. E aí eu vi, esse cara registrou o domínio, mas vai vencer no final de 2017, o antigo dono. Então eu já sabia a data, então só observei, beleza. E aí eu esperei até que chegasse perto da data de vencimento, aí eu fui lá olhar, peraí, o cara não renovou o domínio. E aí eu já fiquei acompanhando, peraí, será que esse cara vai renovar? E fiquei acompanhando sempre aqui no sistema de ROIs, onde ele mostra as datas aqui, ó, data de criação, a data de renovação, deixa eu ver se aparece aqui, não vai aparecer, não está aparecendo aqui, mas enfim, ele mostra as datas aqui, ele sempre vai exibindo as datas de renovação, datas de criação, data de expiração e assim por diante. E aí eu fui monitorando e hoje, exatamente hoje, justamente por isso que eu tive a ideia de gravar esse vídeo, hoje esse domínio, depois de tanto tempo esperando, ele ficou disponível para registro. E aí eu vim aqui no meu serviço de hospedagem, na X2 Network, e aí eu fiz o devido registro aí do Clube do Designer.com. Cadê? Olha, meus domínios. Eu fiz a compra hoje, só para você ver que eu não tô contando potoca, né? Não tô mentindo para você. Vou digitar aqui, clubedodesigner.com. Deixa eu filtrar aqui, vamos ver se ele acha. Tá aqui, olha. Registrado hoje, dia 6/3/2019, ok? E é o domínio que eu acabei de registrar, era o último domínio que faltava para que eu tivesse esse quarteto aqui, ó. clubedodesigner.com, Clube do Design e Clube do Designer. Então, fazendo esses cuidados, é claro, eu estou gastando dinheiro aqui, tá? Isso aqui tudo custa dinheiro, mas é uma visão estratégica que eu tenho, que eu estou adotando para proteger a minha marca. Assim, qualquer pessoa que acesse esses 4 endereços aqui vão ser direcionadas para o mesmo site. E é claro, você pode direcionar isso nas configurações do seu serviço de hospedagem. Você cadastra todos os domínios que você tem disponíveis, que você comprou, que você é o dono, e você direciona todos eles para o mesmo site. Hoje, o Clube do Design ele roda no domínio clube.design, que é um domínio que eu também comprei. Eu fiquei logo que saiu essa extensão .design, eu achei legal, achei que seria muito mais fácil as pessoas digitarem clube.design, tá? Então, inclusive é mais fácil. Mas hoje as pessoas acessam esse site através do clube.design. Mas todos os domínios que eu registrei para o Clube do Design, para o meu site, levam para o mesmo endereço. E eu vou te mostrar a variedade de domínios que eu já registrei. Olha só, eu registrei o clubedodesign.com, ok? Esse aqui é o meu primeiro domínio, é o meu filhinho, o meu primogênito, né? Depois, clube do design.com.br, olha só, ele redireciona para o mesmo site. Depois, clube do design.org, esse org também é meu. Depois, clube do design.net, esse também é meu. Esses são os 4 domínios que eu mais gosto e que eu sempre recomendo que as pessoas registrem. .com.br,
.com, .org e .net. Você pode registrar esses 4 aqui de boaça, que são os melhores, são aí os mais memoráveis, digamos assim, ok? Mas não para por aí. Além do Clube do Design, eu registrei o Clube do Designer.com, ok? Foi esse que eu acabei de registrar. Ele já tá redirecionando, ele já propagou aqui a configuração. E também o Clube do Designer.com.br. Então, olha só, todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 domínios redirecionam para o mesmo site, ok? Todos eles redirecionam para o mesmo site. E como eu sou uma pessoa que sempre está de olho no que acontece na rede, eu sempre tenho muitas ideias para projetos novos, eventualmente eu vou no meu serviço de hospedagem ou no registro.br e faço o registro de algum domínio que eu acho que pode ser útil no futuro. Eu vou pagar esse domínio sem usar ele, tecnicamente, né? Mas vou continuar com um domínio protegido, porque eu vou registrar ele, ele é meu, ninguém vai poder tomar ele de mim. Que é, por exemplo, o registro agência.design. Você gostaria de ter esse domínio, agência.design? Ele é meu, olha só, agência.design. Vai levar aqui, deveria levar aqui para o Clube do Design, eu vou dar uma revisada porque ele não está levando, tá bom? Mas o registro agência.design é meu. O que mais? O escola.design também é meu. Deixa eu ver se ele está redirecionando certinho. Foi para a suíte criativa, olha só. E o baixar.design também é meu, tá bom? Então, você tem aí, eu tenho uma série de domínios que eu registrei, que eu não estou, assim, digamos, tecnicamente usando. Olha, o baixar.design leva você para minha loja, a loja.design. Então, são domínios que tecnicamente eu não estou usando, mas que já estão configurados, já comprei, já garanti, eles são meus e estão configurados para levar você para algum lugar. Bom, então essa era a dica que eu tinha para te dar hoje. Se você está em dúvida sobre se é importante registrar o .com e o .com.br, registra os dois, tá bom? Se você tem um nome bem bacana, bem específico, registra pelo menos esses dois. Os demais você registra se quiser, tá bom? Se você não quiser, não registra, não tem problema, ok? Se acontecer de você tentar registrar uma marca e já existir uma outra pessoa ou uma outra marca usando um domínio parecido, só com uma terminação diferente, não deixa isso te afetar, tá bom? Você pode registrar o mesmo domínio se quiser. A única questão é justamente essa. Você vai acabar disputando ali, em alguns casos, justamente as pessoas que acessam .com ou .com.br. Por que eu digo isso? Quando a pessoa acessa pela primeira vez Clube do Design e ela digitou .com.br pela primeira vez, sempre que ela tentar acessar um site, mesmo que seja .com, o navegador vai autocompletar e ele já vai colocar o .br no final. Isso é muito estranho, né? Porque a pessoa ela tem que digitar o domínio inteiro .com e aqui ela tem que dar um espaço para que ele não entre na sugestão .com.br. Pelo menos no Opera funciona assim. Então, se você tiver os dois domínios, beleza, fica facinho, fica mamão com açúcar. Agora, se você tem um domínio e o seu concorrente tem um domínio parecido, já fica um pouquinho mais complicado por essas pequenas questões que acontecem no nosso dia a dia, ok? Uma outra alternativa que você pode fazer é, se você tem uma marca e essa marca não tem o registro de domínio disponível, você pode fazer outro tipo de registro que tenha o nome da sua marca e colocar um complemento, alguma coisa que acabe adicionando alguma informação extra no seu domínio. Por exemplo, Clube do Design Gráfico. Por exemplo, se alguém quiser registrar um novo domínio Clube do Design, ele pode registrar clubedodesigngrafico.com. Então, o Clube do Design Gráfico provavelmente está disponível. Vamos ver se está disponível aqui. Deixa eu vir aqui em domínios, registrar o novo domínio. Vamos pesquisar aqui, Clube do Design Gráfico. Clube do Design Gráfico. Clube do Design Gráfico, tá certo. É meio longo, né? Acabar prejudicando aí, olha só, mas está disponível, ok? Quando você vai registrar o domínio, você tem que pensar nisso também, tá? Ele precisa ser fácil de lembrar e fácil de digitar. E quer coisa mais fácil do que simplesmente clube.design? Foi um tiro certeiro, né? Bom, então era isso. Espero que você tenha gostado dessa dica, que tenha te ajudado a esclarecer essas questões. Se você tiver mais curiosidade para entender como funciona essa questão de gerenciamento de domínios, de instalação de servidores, de configuração no cPanel, nessa playlist que eu mencionei no comecinho do vídeo sobre o WordPress, eu falo sobre tudo isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Clube do Design. Não se esqueça de curtir e de compartilhar também e de se inscrever no canal se você ainda não faz parte. Até lá!